Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 29 do livro Esse Cristão Incrível de Toze. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. O capítulo 29 tem por título A Santificação das Nossas Mentes. E Toze ele inicia: Pensar é uma espécie de viver. Nossos pensamentos são produtos do nosso pensar, e desde que são de tão grande importância para nós, é imperativo que aprendamos a pensar corretamente. Os grandes feitos do pensamento podem criar reputação, mas os hábitos do pensamento criam caráter. Então, o Toze ele fala sobre a importância do que nós pensamos. E essa frase aqui, quando ele diz que os grandes feitos dos pensamentos podem criar reputação, mas os hábitos do pensamento criam caráter. Isto é, você pode pensar em uma invenção, por exemplo, e colocar em prática aquela invenção e você ser reconhecido, começar a ter uma reputação de alguém inteligente. Mas os hábitos do pensamento vão criar o seu caráter. Então não vai adiantar você ter grandes ideias momentâneas e criar alguma coisa e ter a reputação por isso e você não ter um caráter moldado pelos seus pensamentos, que é uma coisa que que vai moldar a sua vida diária. Isso é importante. E Tozer continua: todos vivemos em dois ambientes, sendo um deles o mundo que nos cerca e o outro os nossos pensamentos acerca desse mundo. O mundo maior não nos pode afetar diretamente. Somente por meio dos nossos pensamentos é que ele, afinal, será para nós somente o que permitimos que seja. Então, o que ele está querendo dizer é que nós vivemos num contexto do mundo maior, né, o que nos cerca, que nem sempre essas coisas podem nos afetar, desde que nós venhamos a moldar os nossos pensamentos em relação a isso. Então, muitas vezes, o que nos afeta ao nosso redor só nos afeta por causa dos nossos pensamentos. E Mateus 15, 18 a 20 dizem assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então, aqui estava uma questão entre a tradição judaica e aquilo que Jesus estava ensinando. Ele está dizendo aqui que o que nos torna impuro é justamente o que sai da nossa boca, que é o quê? É o que está residindo nos nossos pensamentos. Então, essa frase de Tozer aqui, esse parágrafo, nos fala sobre isso. O que está ao nosso redor pode nos influenciar, sim, dependendo da forma que nós encaramos essas coisas, ou as interpretamos com os nossos pensamentos. E se nós levarmos em consideração o texto bíblico, que diz aqui claramente que é do coração que vem as coisas, o versículo 19, pois do coração saem os maus pensamentos. Então, se nós não mudarmos os nossos pensamentos, com certeza da nossa boca sairão coisas ruins. Nós teremos atitudes ruins em relação às coisas que acontecem ao nosso redor. E Mateus 12, 34 diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós precisamos vigiar, nós precisamos controlar, analisar os nossos pensamentos. Porque aqui Jesus fala, pois a boca fala do que o coração está cheio. E ele ainda diz, né? Como pode, né? Nós, como pessoas mais, falarmos coisas boas. Mas ele logo diz: se a gente conseguir moldar os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração através disso, nós falaremos coisas boas e teremos sim pensamentos muito bons. E Tozer continua: as coisas e os eventos exteriores são apenas a matéria-prima.
O produto acabado é aquilo que a mente faz com eles. Judas Iscariotes e João o Amado viveram no mesmo mundo, mas quão diferentemente o interpretaram. A mesma coisa se pode dizer de Caim e Abel, Esaú e Jacó, Saul e Davi. Aprendemos deles que as circunstâncias não fazem homens. É a sua reação às circunstâncias que determina que tipo de homens serão. Olha só que interessante. As coisas e os eventos ao nosso redor eles são matérias-primas. O que nós fazemos com eles é que se torna o produto acabado. E aí Tozer ele faz a comparação entre Judas Iscariotes e João, por exemplo, além dele falar de Caim, Abel, Esaú e Jacó, mas Judas e João é um exemplo típico de como que o pensamento pode fazer com que nós venhamos a ser pessoas mais ou pessoas boas, possamos interpretar o que está ao nosso redor de uma forma positiva ou negativa. Então, o que podemos nós cristãos fazer, né? A resposta vamos lá em 1 Coríntios 2,16, que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A substância mental do cristão pode e deve ser modificada e condicionada pelo Espírito de Cristo, que habita a sua natureza. Deus quer que pensemos os seus pensamentos. O cristão cheio do Espírito que tem uma vida de oração, possui de fato a mente de Cristo, de modo que as suas reações ao mundo exterior são as mesmas de Cristo. Então aqui Paulo fala que quem conhece a mente do Senhor, obviamente, nós não conhecemos a mente do Senhor, salvo, obviamente, o que ele deixou escrito na sua palavra. Mas Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a gente precisa entender que quando nós levamos a sério essa sentença, que nós temos a mente de Cristo, nós vamos moldar os nossos pensamentos de acordo com aquilo que Cristo pensaria. Óbvio, na nossa limitação. Ajudados pelo Espírito Santo, nós conseguiremos fazer isso. Mas nós precisamos de um exercício espiritual. Leitura da palavra, oração, a nossa devoção a Deus, a nossa piedade, o culto, o louvor, a adoração. Isso tudo vai nos ajudar a moldarmos a nossa mente à mente de Cristo. E Toze ele continua dizendo, para ter a mente ao estilo do céu, de Cristo, precisamos ter pensamentos celestiais. Olha só que interessante. E Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se a gente pode dizer que existe uma receita de bolo para nós termos a nossa mente ligada à mente de Cristo e possamos ter pensamentos bons que vão nos dar condição de interpretar de uma forma positiva o contexto que nós vivemos, se existe essa receita de bolo, ela está aqui. Paulo dizendo, finalmente, com tudo que é verdadeiro, nós devemos pensar somente as coisas verdadeiras, tudo que for nobre, evitar pensamentos ruins, evitar pensamentos desonestos, tudo que for correto, pensamentos íntegros, pensamentos que venham a causar em nós boas sensações, tudo que for puro, deixar toda a pornografia de lado, todo pensamento sujo, todo pensamento que venha ali causar algum tipo de constrangimento, tudo que for amável, pensamentos bons em relação às pessoas, procurar pensar coisas boas em relação às atitudes que as pessoas tomam, ainda que você tenha a tentação de interpretar de uma forma errada, mas procurar interpretar de uma forma mais amável. Tudo que for de boa fama, isto é, pensar nas coisas boas que as pessoas fazem, pensar naquilo bom que você leu, pensar no bom que você ouviu.
Se houver algo excelente, digno de louvor, os testemunhos que você ouve, começar a pensar nisso, nas letras dos hinos, nos textos bíblicos, tudo isso é algo excelente e digno de louvor. Pensem nessas coisas, ou em outra versão, nisso pensais. E todos ele termina. Assim escreveu Nicéforo, um dos chamados pais da Igreja Ortodoxa Grega, no século XIV. E de lá para cá nada mudou. Todos os nossos pensamentos devem estar voltados para Deus se queremos experimentar a santificação das nossas mentes. E segundo aos Coríntios 10:5 diz assim: Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esse, ou melhor, desculpa, estou lendo errado. Segundo aos Coríntios 10:5. Eu li o 11, sim, que é 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então aqui Paulo ele diz que nós devemos destruir todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e temos que levar cativo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, dizer não para todo tipo de heresia, dizer não para todo argumento contrário à natureza divina de Deus, isso vai nos levar a tornar o nosso pensamento cativo a Cristo, para torná-lo obediente a Ele. Então, nós precisamos sim santificar as nossas mentes através dos pensamentos, buscando sempre a ajuda do Espírito Santo de Deus para que nós venhamos a conseguir alcançar essa posição do nosso pensamento está sendo levado cativo a Cristo e através disso termos a obediência a Ele. E nós vamos encerrar com o Salmo 139, versículos 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24, que será a nossa oração final. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que essa seja a nossa oração em relação aos nossos pensamentos. Se o Senhor vê em nós pensamentos maus, ruins, pensamentos que venham nos provocar sensações ruins e venham nos ter também condutas ruins, que o Senhor nos sonde e tire isso da nossa mente. Que essa seja a nossa oração e o desejo do nosso coração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.